para que venha à frente, para nós orar. E convidar a missionária para orar pelo nosso pregador dessa noite. Amém? Salve mais uma vez nossa amada igreja, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, aqui está teu filho, meu Deus Todo-Poderoso, Pai, qual o Senhor tem carregado ele, Pai amado, da tua palavra nesta noite, Deus vivo, Deus poderoso, Pai. Usa ele, Deus poderoso, Pai, com poder e autoridade, como o Senhor sempre tem feito, meu Deus Todo-Poderoso, aleluia. Não deixe que ele leve nada para casa, Senhor, aleluia. Coloca as palavras que o Senhor queres falar com ele nesta noite, Papai, aleluia. É que eu te peço, Pai amado, e já te agradecendo, Pai, aleluia, pela linda obra que o Senhor está fazendo nesse lugar, Pai, na vida de cada um de nós, Senhor. Continue, Pai amado, aleluia, usando a cada um conforme o teu querer, Pai amado, aleluia, despertando teus olhos cada vez mais, Pai, aleluia. É que eu te peço e te agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Vamos fazer o Senhor, amado. Deus é bom, irmãos. Glória a Deus. Eu não sei mais o que eu vou pregar, porque o pastor já pregou tudo que eu ia pregar no começo, estava dentro da direção de Deus. Mas Deus é bom e poderoso. Jesus tem todo o poder e toda a glória. Vamos lá, irmãos, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 até o 16. Amém, Jesus. Santo Deus, adorado por sempre, Jesus. Amém, Senhor. Jesus poderoso. Santa é a tua glória, Pai. Deus e amado Pai, aqui estamos mais uma vez diante da tua presença, Senhor. Venha falar com a tua amada igreja nessa noite. Venha transmitir a tua palavra, Senhor, que o Senhor apareça cada vez mais com o teu Espírito Santo, com a tua glória. Venha fazer o teu mover e a tua vontade nesta noite. Glória a Deus, aleluia. 1 Pedro. Isso. Capítulo 1, verso 13. Amém, Jesus. Glória a Deus. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, dispositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando viveis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Os irmãos podem se assentar. Quando a irmã me convidou para trazer a mensagem, eu já estava meditando nessa mensagem há muito tempo, mas sempre o Senhor completa cada vez mais um pouquinho. E cada culto que eu ia, o Senhor ia falando mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. E o nosso tema da célula de ontem foi basicamente muito próximo disso. Os irmãos leram ali no 16: porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. O Senhor vem falando aqui nesse momento de ser santo. Eu vejo muitas pessoas pregando: tente ser santo, ou tente estar mais próximo, tente buscar a santidade. Mas não é ser santo, porque ser santo, que nem o irmão falou antes, não é não ter pecado. Ser santo não é dizer que é tudo mil maravilhas, não quer dizer que está tudo bem, mas
quer dizer que nós sabemos onde depositar a nossa esperança verdadeiramente no nosso Senhor, porque Ele veio na missão de redimir o seu povo de todos os pecados, de trazer o seu povo à presença do Pai de novo. Porque se os irmãos forem estudar a Bíblia e forem ver, o Senhor fala lá em Gênesis que Ele não habitaria mais no seu povo, não habitaria mais com o homem, porque o homem é pó. E daí Ele faz aliança com Noé depois do arco-íris, depois do dilúvio. Só que nós vemos a santidade desde o começo, o Senhor mudando os passos do povo na terra. E quando o irmão leu ali de Josué, que seguir a lei de Moisés, a lei do Senhor, a gente vê que já naquele tempo havia uma apostasia muito grande, porque o povo ia olhando para o homem e não mais para o Senhor. E a santidade é nós sabermos onde nós estamos em Cristo e saber o que Ele pode fazer em nós. E o louvor que a irmã louvou ali naquele momento, o Espírito Santo se move em você. Esse louvor já toca o meu coração há muito tempo, mas era Deus falando para mim naquele momento. Porque muitas vezes a gente sabe que o chamado, que Deus fala na sua palavra, que aquele que deseja um episcopado, boa obra deseja. Mas a gente sabe que quem quer ser mestre vai ser cobrado um pouquinho mais por ele. Porque a vontade de Cristo é ver o seu povo de novo no centro da vontade dele. Só que nós vemos cada vez mais o povo indo em direção ao homem e se distanciando da face do Senhor. E eu tenho vários amigos nas redes sociais, e daí eu estava vendo vídeos de muitos pregadores passando o tempo antes de dormir, e eu vendo uma cena triste para mim. Porque hoje nós vemos ao mover o irmão orando e a pessoa caindo ali, e a cura, e às vezes nem acontece. E às vezes a pessoa está indo ali pelo pregador, e é o pregador, e é o irmão Patrick, e é a missionária Nadir, e é o pastor Adão, mas não, é pelo Espírito Santo, e é no mover do Pai, do Filho e do Espírito. A gente tem que ter sim pessoas para buscar, mas vai ter que momentos que a santidade é solidão, a santidade é andar sozinho, a santidade é muitas vezes você sair e não saber aonde você vai andar. É Deus, aleluia, fala Deus, aleluia. É muitas vezes você está lá no seu quarto e não tem força nem para dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu não sei mais o que eu vou fazer. É bonito sim a gente orar, acontecer a cura, é lindo. Mas o mais importante é saber se o nosso nome está lá no céu e se Deus nos conhece dentro do nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque Paulo vai dizer: eu sei quem tenho crido e sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia, Deus. Em 1 Crônicas vai dizer: se o meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, e não buscar as minhas mãos, mas sim a minha face, Aleluia, eu sararei a sua terra. E hoje o que mais tem é o povo buscando as mãos e não a face.
Verdade. E em 1 Pedro, se os irmãos forem ler mais, o Pedro vai relatar que para mim é uma das partes mais bonitas da Bíblia, que fala sobre a provação do crente, que o crente vai ser provado no silêncio. Vai ter que aguentar a pedrada de tudo que é lado. E muitas vezes a gente não está preparado para receber aquelas pedradas, e daí vem um louvor que a irmã cantou. Quero que valorize o que você tem. Quero que valorize o que você tem e quem você é em Cristo Jesus. Muitas das vezes é difícil. E às vezes eu tenho me perguntado: por que, Senhor? E o Senhor te diz: é a minha vontade, é o meu mover, é a minha glória. Porque tem acontecido, ultimamente tem acontecido tanta coisa, pastor, que era para mim chutar a barraca. Eu acredito. Eu acredito. O inimigo tem falado: oh, tu tem feito isso não está adiantando. Mas o Senhor sabe. O momento da glória dele resplandecer sobre a face de cada um. A doença está aí em casa. É difícil dar glória a Deus, mas glória a Deus. O câncer pode estar chegando, é provação de Deus, mas dá glória a Deus. Falar de Cristo quando tudo está bem é fácil. Agora, quando você ora e nada acontece e o Senhor não responde, aí é difícil. Aí é difícil ser santo. Aí é difícil ser separado. É difícil não tirar a mão do arado. É difícil não deixar o remo nas mãos do Senhor. É difícil. É verdade, Senhor. E muitas vezes é mais difícil para quem está aqui atrás do que quem está ali sentado. Quando a irmã me convidou quarta-feira, eu perguntei: porque eu, Senhor, olha tudo que está acontecendo, Jesus. Aleluia. Mas daí vem um louvor que diz assim, mais ou menos assim: eu vou fazer uma obra na tua vida. Aí, porque muitas vezes para tu ganhar o que Deus vai te dar, tu vai ter que orar. Deus vai te mostrar. Tu vai ter que orar. Não está acontecendo nada. Vai ter que orar. E a cura não está acontecendo. E é difícil. Mas o Senhor me mostrou. Mas tudo tem o seu tempo. Aleluia. Se o homem fecha uma porta, Deus abre uma janela. É mais ou menos. Porque o Senhor não abre nada. É difícil às vezes, mas o Senhor não abre nada. O que é que diz em Apocalipse, pastor? Estou à porta e bato. E quem abrir, eu cearei. Não é o Senhor que vai abrir, é nós que vamos abrir a porta do nosso coração para Ele. É nós que vamos abrir a porta da nossa casa para Ele. E daí nós vemos pessoas agindo ali como
como Pedro falou, como filhos da obediência, mas tem muitos andando na desobediência. E daí a gente vê aquelas pessoas, um dia a conta vem. Porque se os irmãos forem ler, uma das partes mais fortes da Bíblia para mim, que eu tenho lido nos últimos tempos, eu li 2 vezes esse livro. E Deus falou assim, que a aprovação vai começar primeiro na casa. O julgamento do Senhor vai começar primeiro na casa. E daí nós temos que saber quem somos nós em Cristo e quem é Cristo para nós. Será que eu estou no centro da vontade dEle? Será que eu estou andando no caminho dEle? E daí ontem, na nossa célula, lá na casa da irmã, eles começaram a falar de Abraão, que Abraão, no momento do sacrifício de Isaac, só que Deus me deu, graças a Deus, nesse sentido, que Deus falou o que para Abraão? Me dá o teu filho que tu ama. E daí a gente vê que às vezes o que Deus dá para nós pode nos tirar da presença dele. E daí Ele vai pedir. Me dá o Isaac. Sabe aquele chamado? Que às vezes tu está no acomodismo, que tu está na zona de conforto. Dá o teu chamado para mim. Deixa eu agir. Não está dando certo, está no acomodismo, não está dando nada certo. Deixa para mim. Está vivendo na ilusão? Deixa para mim. Porque hoje a gente vê esse mover enganoso de paninho ungido, de unção disso, unção daquilo, e não é Espírito Santo. A irmã deve ser 30, 40 anos mais crente, e ela vai lembrar do pastor Luiz Antônio, eu acho que ela lembra. O moreno que morreu no avião da Clarissa, os Gideões. E daí a gente vê que o mover está difícil, que a apostasia está chegando. E daí muitas vezes pessoas vê nós caindo, que nem o pastor falou no começo. E daí depois vê nós lá em pé. Mas como assim? Como é que ele estava caído em janeiro? Em outubro está em cima. Porque em Provérbios a palavra de Deus vai dizer que a sabedoria grita nas praças para ver quem vai fazer. E se os irmãos forem ler, que o irmão é conhecedor, Josué no começo, Josué estava em Moisés, não estava em Cristo. Josué estava olhando, o que eu vou fazer agora? Moisés morreu. Moisés morreu, o que eu vou fazer agora? Eu não sei o que eu vou fazer. E daí o anjo do Senhor aparece para ele e fala: seja forte e corajoso, que eu sou contigo como eu fui com Moisés. E a irmã Nadir vai lembrar no começo da minha caminhada que eu era embaixo da saia do irmão Santo toda hora. E eu fazia uma coisa, eu ligava para o irmão Santo. Eu fazia outra coisa, eu ligava para o irmão Santo. Eu era fazer alguma coisa para o Senhor, eu ligava para o irmão Santo, eu ligava para ele, ligava para o irmão dele, ligava. E depois o Senhor vai fazer nós andar sozinho. Vai fazer pessoas olharem em nós o que nós vimos no irmão Santo, o que nós vimos no pastor Daniel, o que nós vimos no pastor Adão, e assim por diante. Só que enquanto a igreja não estiver unida num propósito só, não estou falando placa, estou falando igreja, não vai acontecer. E o Senhor tem feito grandes coisas nas mínimas coisas.
grande coisa não é paralítico andar, grande coisa não é cego ver, isso é consequência, isso é promessa. Porque ele diz que nós faríamos grandes coisas como ele fez, e até mais. Só que ele diz também, quando o jovem rico aparece para ele, ele vai pedir, ele vai falar para o jovem rico vai perguntar para ele: Senhor, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E ele vai falar, honrar pai e mãe, vai falar tudo o que ele tinha que fazer. E daí ele fala: eu faço isso desde a minha mocidade. E daí o Senhor olha no fundo dos olhos dele, do coração dele, e vai dizer: vende tudo que tu tens e dê aos pobres. Só que daí é um mistério que eu vejo pouca pessoa pregar, pastor. O Senhor não falou, ele falou assim: vende tudo que tu tens. Porque lá no começo da Bíblia diz: se você honrar seu pai e sua mãe, os seus anos se prolongarão na terra. Então, ele tinha, porque era a promessa da palavra. Só que o que Deus deu para ele estava tirando ele do chamado. As promessas que tinha na mão dele estavam tirando ele do chamado. Porque ele se acomodou. Só que ele não viu que Deus pediu tudo o que ele tinha e não o que Deus ia dar. Isso é o mais glorioso da palavra. Que Deus, o que Ele pede, Ele dá mais. Ah, mas como assim Ele dá mais? Às vezes eu fico 2, 3 anos sem ver a minha mãe. Agora meu pai foi morar longe também. Às vezes eu fico 1 mês, 2 meses sem ver meu pai. Só que nem minha irmã falou ali no começo da família, em Mateus 13, é aqueles que fazem a vontade do Pai. Não que a minha mãe e meu pai estejam fora da vontade de Deus, não é isso. Mas Deus, quando nós estamos na presença dEle, as bênçãos vão nos alcançar, as pessoas vão chegar, o que está vazio Deus vai preencher. Aleluia. E isso é a glória de Deus, isso é a presença do Altíssimo. E para terminar, irmãos, não quero me alongar muito, o Salmo de 23 vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas daí é um mistério, pastor, que eu vejo pouca pessoa pregar também, que não tem coragem de pregar isso. Eu leio diferente. Se o Senhor é meu pastor, se o Senhor é meu pastor, porque às vezes o Senhor é pastor, mas nós não somos a ovelha dele. Ah, Senhor, eu estou sem paciência. Ai, Senhor, eu estou sem isso. Ah, Senhor, está faltando isso. Então o Senhor não está sendo pastor. Se nós estamos dentro da vontade dele, do caminho dele, sendo santos, que santo para fechar de vez, santo não quer dizer perfeito. Ah, e os católicos lá com aquelas imagens que diz que Paulo, Pedro foram santos. Foram santos. Nós também somos. Vai dizer ali em 1 Pedro ou 2 Pedro, não vou lembrar exatamente. E vai dizer: nação santa. Que ele virá com os santos, salvos pela graça. Santos quer dizer separados para um propósito no Senhor. Eram essas palavras que eu tinha para a amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Agradecemos a Deus pela palavra maravilhosa.